Povo de Deus, meus irmãos, muito bom dia, na santa paz do Senhor. Manhã de domingo, hoje dia 17 de maio de 2026. Sou o vosso irmão em Cristo, pastor Fernando Koenig, gravando ainda no final do sábado, já no finalzinho da noite, para enviar para os irmãos ainda nessa madrugada, querendo o Senhor. A Esther já foi descansar, eu saí, fui numa congregação e voltei um pouquinho mais tarde, ela já estava descansando. E agora estou aqui gravando para os irmãos e para mim também, porque eu também preciso ouvir a palavra que está aqui no meu coração. Talvez meus ouvidos ainda nunca ouviram tudo o que eu preciso falar hoje ainda. Querido povo de Deus, sou grato a Deus pela vida de todos vós, pela vossa firmeza, pela vossa perseverança, pelo vosso olhar sereno, mas com total esperança para o glorioso dia da volta do Senhor. Que a graça e o poder de Deus esteja sobre a vida de todos vós. Agradeço a todos que ouvem-nos todos os dias, pois todos os dias estamos aqui. Agradeço a todos que já estão inscritos, que fazem seus comentários. Todos os dias eu tenho lido o comentário dos irmãos. É muito bom isso para mim. Às vezes são muitos comentários, não consigo ler no mesmo dia, leio no outro dia. Mas continue fazendo teus comentários e também compartilhando as mensagens. Se você não é inscrito, te inscreva e deixa lá também o teu like para que outros venham ouvir a mensagem. Hoje, lendo os comentários, eu li um pequeno comentário de uma irmã e vou ler nas palavras dela. É pequeno, mas escute bem. A paz do Senhor. Peço oração pelo meu esposo, que vendo vídeos de pregadores desviados do caminho, ele também se desviou da verdade. Diz que o que acontece na igreja é tudo mentira. O que acontece é que prego, que falo, a adoração que nós fizemos na casa do Senhor está se referindo à casa de Deus. Mas fere a igreja do Senhor, fere a noiva do Cordeiro. E essa irmã pede oração. Vejam bem, irmãos, o perigo que nós estamos correndo neste mundo. Ouvindo vídeos, vendo vídeos de pregadores que deixaram o caminho, com certeza falando tudo ao contrário daquilo que este cidadão, esposo dessa irmã, ouviu até aqui. E também se desviou da verdade. É assim o trabalhar do diabo. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 27, ele diz: não des lugar ao diabo. A partir do momento que o diabo, Satanás, acha um lugar naquele coração que uma vez ele já tinha habitado, aí ele volta com toda a força, com toda a fúria para destruir e levar outros após si. A palavra da verdade, meus irmãos, nunca deixou de apontar para frente. O cânon de Deus, a verdade eterna, aponta o caminho eterno e nós não podemos nos desviar da direção do Espírito Santo de Deus. Oramos por esta irmã e também pelo seu esposo para que o Senhor tenha misericórdia dele e não deixe ele permanecer nessa situação de lástima. Desviou-se da verdade, porque houve vídeos de pregadores que se desviaram do caminho, e tem muito disso. Você tem visto? É uma guerra
É uma guerra declarada contra a igreja do Senhor. Meu querido irmão, permaneça na verdade. Não te desvie da verdade em momento algum, pois Satanás quer tomar lugar no teu coração. Lembram quando os inimigos do Senhor estavam conspirando contra o Senhor para matá-lo, o Senhor Jesus? Está lá registrado no capítulo 22 de Lucas. Quem eles acharam? Judas Iscariote, um dos 12. Como pode, irmão Fernando? Um dos 12. Sabe por quê? Porque Judas deu lugar ao diabo. Não foi por falta de aviso, mas ele foi avisado. Os inimigos do Senhor queriam matá-lo e não sabiam como, tiverem alguma dificuldade. Mas Satanás disse, lá entre os 12 tem um que vocês podem conspirar junto com ele. Ele vai entrar nessa trama. É quase impossível nós conceber ou entender uma coisa assim, irmãos. Como que nós vamos lutar? Judas tinha todo o conhecimento. Olha o que está escrito aqui no capítulo 22 de São Lucas, versículo de número 2, diz assim, e os sacerdotes e os escribas andavam procurando como o matariam, porque temia o povo. Então eles tinham que fazer uma coisa assim muito bem feita, uma trama diabólica mesmo. E Judas foi aquela ponte. Que tristeza, meu irmão. E diz no versículo 3, entrou, porém, olha só, irmãos, entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Foi um daqueles 12 homens que o Senhor chamou e nomeou pelo nome, um de cada um, pelo próprio nome chamou. E seguiam o Senhor. Judas foi testemunha ocular, creio que de todos os milagres que Jesus fez enquanto os discípulos estavam com ele. Todos. Ele negou o Senhor vergonhosamente, terrivelmente. Não voltou atrás, porque Satanás entrou nele. Versículo de número 4 diz assim, e foi e falou com os principais sacerdotes, ele se dispôs a ir, né? Satanás entrou nele e diz, vai lá e fala com eles. O Satanás é o espírito, irmãos, e atua lá e cá em todo lugar. Ele tem essa rede maligna para desfazer aquilo que é mais precioso na minha e na tua vida, que estas marcas de Cristo na tua vida, que nunca sejam apagadas as marcas de Cristo na nossa alma. Isso aqui, irmãos, é tirar a verdade e colocar a mentira, a heresia. Foi isso que Satanás conseguiu fazer no coração de Judas. Repito, ele tinha sido avisado, mas não deu crédito à voz do Espírito Santo. Versículo 4, ele diz, e foi e falou com os principais sacerdotes e com os capitães de como lhe entregaria. Fez toda a trama. Ofereceram dinheiro, e quando ele foi conversar, e diz aqui no versículo de número 5 do capítulo 22 de Lucas, os quais se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Foi aquelas 30 moedas de prata. Combinaram em lhe dar dinheiro. Ele merece dinheiro. Vamos entregar dinheiro. Irmãos, como foi triste isso aqui. Isso aqui é para aviso nosso, para que nós não realmente nunca venhamos negar a nossa fé e dar lugar ao inimigo. É o caso do esposo dessa irmã. Ele ouve, vê, hoje tudo com facilidade, é uma fantasia muito bem construída, muito bem desenhada no próprio celeiro de Satanás, ou lá na oficina, para nós entender melhor. Ele faz essas tramas, isso tudo
para enganar, e consegue. Por isso Paulo diz, e eu digo outra vez, não dê lugar ao diabo. Não vamos ceder, amados irmãos, em momento nenhum. Famílias queridas, Cristo em nós, esperança da glória, não pode ser morta essa esperança. Essa esperança não pode ser arrancada de nós em momento algum. Prossigamos firmes e decididos a caminhar até o fim. Esse mundo está infestado de falsos conselheiros. Hoje, com essas facilidades de comunicação que nós temos, hoje você pode ver tudo em tempo real. E o inimigo está aí, com uma guerra declarada contra esta Senhora eleita, que é a igreja do Senhor. E nós, como servos e servas dele, vamos nos unir mais e mais, independentemente do lugar, da denominação que você está. Mas desde o momento que você aceitou Cristo como teu único e suficiente Salvador, tens as marcas de Cristo na tua vida, tens a alegria do Espírito Santo, entendeste a morte de Cristo no Calvário, entendeste que ele te perdoou os teus pecados, entendeste que tens que viver uma vida de santificação e para aguardar o glorioso dia do arrebatamento. Vamos ser mais fortes e decididos a ir até o fim. E ele concordou e buscava oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Sem alvoroço, tudo camuflado. Judas estava lá, um dos 12, meu irmão. Essa é muito triste demais. João ainda escreveu aqui, depois da ceia, quando Judas tomou o bocado molhado, olha que oportunidade que ele tem. Quando alguém perguntou, Pedro manda João perguntar para Jesus, mas quem é que está aqui entre nós na mesa? Está no capítulo 13 do Santo Evangelho de João. Jesus disse, é para aquele que eu der o bocado molhado. E Jesus embebedou o pão no cálice e entregou na boca de Judas, como se dissesse assim, você está doente. Judas, você está quase morrendo. Come o bocado molhado. Ele comeu, mas não se acordou. Não se acordou. Quando alguém está doente, você vai lá, embebeda algum pedaço de alimento, pão principalmente, e coloca na boca dele. Porque está doente. Judas estava morrendo, mas não se acordou. E no versículo 30 do capítulo 13, diz assim, e tendo ele tomado o bocado molhado, saiu logo, e era noite. Para onde ele foi? Para onde nós vamos, irmãos? Se nós sair da presença do Altíssimo, se nós não nos dobrar diante dele, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia da minha alma. Quantos exemplos nas Sagradas Escrituras, no Novo, no Velho. Lembre-se do filho de Davi, Absalão, a rebelião contra o seu pai, para tomar-lhe o reino. O fim de Absalão contra o pai. Absalão já tinha um exército, já tinha muita gente com ele, e Davi calado, esperando, para não lutar contra o próprio filho. Ao passar por baixo de um ramo de carvalho, ficou pendurado entre o céu e a terra. O cavalo passou, mas ele ficou enforcado num ramo do carvalho. Isto é o fim daqueles que se rebeleiam, principalmente se rebeliar contra Deus, se rebeliar contra a verdade. Desviou-se da verdade, porque ouviu outros que se desviaram do caminho. Falam mal do caminho. Nunca fale mal do caminho. Mas quem é o caminho, irmão Fernando? O caminho é o nosso amado Senhor da glória. Aquele que deu a vida por nós. Deu a vida por nós, o Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo está nele.
Sem Ele, nada, absolutamente nada nós podemos fazer. Querido irmão, guarda bem o que tu tens, para que não percamos aquilo que nós já temos ganhado. Se perguntar para mim, o que você ganhou do Senhor? Muitas coisas, irmãos. Não são coisas palpáveis, não são coisas para te mostrar aqui, mas pela fé eu tenho dentro de mim um depósito que ainda falta a ser preenchido. Eu sempre peço, Senhor, me dá mais, me ajuda, eu preciso de ti. Assim como os irmãos também, eu creio que têm orado todos os dias, pedindo ajuda para o Senhor. Agora vejam só, irmãos, vou reler o pedido de oração dessa irmã e nós vamos entrar em oração já em seguida. Peço oração pelo meu esposo, que vendo vídeos de pregadores desviados, ele também desviou-se da verdade. Diz que o que acontece na igreja ou entre os crentes é tudo mentira. Satanás veio exatamente para isso, irmãos. Matar, roubar e destruir. E ele usa essa ferramenta maligna da mentira. Mas a mentira jamais prevalecerá contra a verdade. A heresia nunca vai vencer a verdade no coração de um homem e de uma mulher, do povo de Deus que crê verdadeiramente na verdade. Querido e soberano Pai, apresentando a Ti, meu Pai, todos que me ouvem todos os dias, aqui de perto de mim e de muito longe daqui, esse espírito maligno, Satanás, está em toda a terra. As lutas que os nossos irmãos têm lá, nós também temos aqui. E o inimigo provoca eles lá, provoca-nos também aqui. Quer nos enganar e nos destruir. Querido Deus, a tua igreja, desde que nasceu no Calvário, o inimigo começou a lutar contra ela, mas ela continua viva, aleluia, viva e dando fruto cada dia. Senhor, meu Deus, eu peço a Ti, em favor de todos meus irmãos, aqueles que se desviaram do caminho, dando crédito a falsas doutrinas, a falsos ensinos que chocam-se violentamente contra a verdade. Que eles se acordem agora, Pai, aonde eles estiverem. Que esta família venha se recompor outra vez e unidos ir para a tua casa todos os dias, pois na casa onde tem servos teu, aonde tem a tua palavra falada como ela é, o teu Espírito está atuando lá e não o espírito da mentira. Oh, querido Deus, em nome de Jesus, teu Filho, nós estamos te pedindo nesta manhã, neste dia de domingo, dia 17 de maio de 2026. Meu Deus, nós estamos na tua presença. Quantas famílias enfermas, quantos filhos doentes por causa do pecado, famílias doentes por causa da desobediência. Senhor, entra nessas casas hoje, porque lá tem alguém clamando, alguém chamando por Ti, querendo socorro. Aqueles que estão nos hospitais, Senhor, doentes, em casa, acamados, da saúde, da paz, da alegria, os depressivos, meu Pai, os cheios de ansiedade e não sabem mais o que fazer da vida, liberta agora pelo poder da Tua palavra. É o que eu estou te pedindo, meu querido Salvador, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.